pouco estranho fazer isso de novo. Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Clara e bem-vindos ao meu vlog de leitura de Perfeitos Estranhos, da escritora Adriele Almeida. Eu acho que não temos noção das coisas extremamente especiais que acontecem na nossa vida enquanto elas estão acontecendo, mas às vezes existem algumas exceções para isso. Quando você espera tantos anos e sonha tanto tempo que alguma coisa vai acontecer e aí ela está acontecendo. É o que tá acontecendo nesse momento, porque nesse momento, agora, o livro Perfeitos Estranhos, da minha amiga Adriele, está em pré-venda na Amazon e em vários outros sites, né, de compra de livros, e vai ser publicado pela editora Globo Out. Esse foi um sonho que a gente cultivou juntas faz alguns anos. É por isso que eu estou aqui com a minha caneca de pinho, que a minha maravilhosa chefe Caroline Mello me presenteou. Outra pessoa que vem dividindo essa história comigo, sendo grande parte da pessoa que trabalhou para que isso acontecesse. Então, carinhosamente apelidamos essa história de Pinho, por isso que eu mostrei aqui minha caneca com Pinho, Pinheiro, por conta dos primeiros nomes dos dois protagonistas, que é Penélope e Minho, e aí o nome dos dois juntos vira Pinho. Por muito tempo essa história foi apenas Pinho, e agora Pinho é Perfeitos Estranhos, e vai estar nas livrarias do Brasil todo. Vocês não estão entendendo o quanto isso é loucura, gente. Digamos que na minha vida, ultimamente, eu tenho criado pouquíssimo conteúdo, a minha vida me levou pra outros lugares, assim. Eu me levei pra outros lugares. A culpa é minha. Não. Mas toda vez que a Adriele publica um livro, eu me sinto não na obrigação, mas eu sinto uma vontade muito grande de gritar para os quatro cantos do mundo: minha amiga está publicando um livro, vocês precisam ler, porque não é clubismo, talvez seja um pouco, mas realmente a Adriele é uma escritora excepcional e ela trabalhou muito tempo para chegar nesse momento e nesse lugar que ela tá agora. Ela escreve há mais de 10 anos. Ela tem muitas histórias, algumas publicadas de forma independente. Ano passado foi publicado Enquanto o Universo Não Desmoronar pela editora Rocco, mas agora estamos entrando em uma nova era. Caso vocês não tenham visto no meu Instagram, eu fiz unhas dedicadas à capa, né, de Perfeitos Estranhos. Vamos para o objetivo desse vídeo, que é fazer um vlog de leitura, que é um formato de vídeo que eu gostava muito de fazer, porque sempre me dava muita liberdade, assim, eu não precisava de uma produção muito grande, não tem um roteiro. Geralmente no final eu faço uma parte mais roteirizada, faço as minhas considerações finais, que eu gosto de chamar assim. E esse é o objetivo aqui. Eu vou ler com vocês Perfeitos Estranhos. Eu já li esse livro. O livro físico ainda não existe, né? Porque hoje é dia 10 de novembro e o livro vai ser lançado fisicamente no final do mês e começo do mês que vem. Mas eu tenho aqui comigo, obviamente, o e-book. E é importante dizer, eu já li esse livro. Na verdade, eu li ele enquanto ele estava sendo escrito, né? A Adriele dividiu a ideia de Perfeitos Estranhos comigo em 2020, 2021. Quando ela começou a escrever, ela me mandava os capítulos e eu ia lendo os capítulos e ela escrevendo e eu ia lendo. Eu e Caroline. E aí isso virou algo nosso. Eu queria gritar, porque aquela história já tinha criado um espaço tão grande no meu coração e tinha só 5 capítulos dela escritos. E eu assim, todo dia no WhatsApp da Adriele, então, né? E aí eu fui lendo em pedaços, né, até a Adriele terminar a história toda, a primeira versão da história, que eu devo ter lido 2 vezes, mas já faz alguns anos, tipo uns 2 anos. Existem coisas que foram mudadas no processo de edição, muitas coisas. Agora o livro é basicamente uma nova versão. Então eu vou estar praticamente lendo uma versão nova do livro que eu ainda desconheço. Aí você vai dizer, você vai fazer um vlog de leitura de um livro que você já leu? Eu poderia, mas não é como se eu realmente já tivesse lido, porque é uma versão, assim, quase totalmente nova do livro. Bom, Perfeitos Estranhos é um livro único, acho que é importante dizer. É um livro único de romance jovem, que é apenas um dos meus gêneros favoritos, como vocês sabem. Eu prefiro romances jovens que romances adultos. Ele se passa num colégio interno, no meio do Paraná, e esse colégio se chama IAT, Instituto Ágata Troiano. Então, eles moram, né, no colégio, e o elemento do colégio, da escola, tá muito presente, assim. Principalmente esse ambiente, assim, que é quase como um microcosmo social. Todas as fofocas, todas as relações, todos os dramas escolares, adolescentes. Isso é muito da essência, né, de Perfeitos Estranhos. A protagonista Penélope Belmonte é uma garota que é aluna modelo,
Ela é presidente do clube de amigurumi da escola, ela tem boas notas, ela tem o futuro dela já traçado, até que algumas coisas dão errado. Ela descobre que o primeiro amor dela, barra melhor amigo, barra aquela pessoa com quem ela dividiu alguns dos primeiros momentos, assim, importantes, o Benjamin, estava ao mesmo tempo que de rolinho com ela, com rolinho com a prima dela. E talvez você queira se matar por uns minutos. Assim, do dia pra noite, a Penélope vira a fofoca do instituto. Ela é uma personagem que tem ansiedade, e aí isso começa a virar um pesadelo. Não temam! É aí que entra o nosso outro protagonista, Min-ho, Moon. Já ele não está nada preocupado com o futuro, afinal de contas ele é herdeiro de uma indústria de cosméticos. Ele é meio coreano e, além de tudo, ele é um prodígio da esgrima desde criança. Ele percebe aquela situação toda que está acontecendo com a Penélope e ele decide ajudá-la, simplesmente propondo que eles cubram essa fofoca que está causando um furor na vida dela e em todo o instituto, por uma fofoca maior, né? No caso, o namoro deles, que vai ser um namoro falso. Sim, temos o fake dating, só que o Min-ho é um personagem muito especial e ele é totalmente aquele cara engraçadinho, mas que no fundo ali ele tá escondendo muitas coisas, sabe? E aí a gente tem também uma questão fantástica nessa história, é o fato de que a Penélope enxerga fios do destino, ela enxerga fios vermelhos que conectam as pessoas às suas almas gêmeas. E ela não conta a ninguém sobre isso, é uma coisa de família, e ela sabe que o fio dela está conectado ao do Benjamin, que é o primeiro amor dela. Então, essa questão toda dele estar se envolvendo com a prima dela ao mesmo tempo que está se envolvendo com ela é ainda mais dolorosa, porque ela sempre soube que ele seria a pessoa com quem ela ficaria, porque eles são almas gêmeas. E basicamente essa é a sinopse do livro. Eu tô animada pra reler essa nova versão, só que eu também tô assim, meu Deus, muito definitivo, né? Assim que eu terminar de reler essa nova versão, eu vou terminar de ler, e aí eu nunca mais vou poder ler essa nova versão pela primeira vez de novo. Ai, sim, isso é um pouco coisa de gente doida. Mais ou menos, né? De qualquer forma, não podemos ignorar alguns pequenos detalhes. Aqui tá o... Por pequenos detalhes, eu quero dizer o fato de que esse livro está dedicado pra mim. Para mim e para a Carol. Se tudo isso que eu venho dizendo aqui pra vocês, que eu estou assim, falando aqui, porque eu gosto pouco de falar, mas talvez eu tenha perdido um pouco dessa habilidade de conversar com a câmera, simplesmente o livro é dedicado pra mim. Então, assim, o livro mais legal do mundo é dedicado pra mim. Então, eu não vou parar de falar sobre isso, eu vou ficar um pouco monotemática, porque eu realmente tenho uma conexão muito forte com essa história e eu simplesmente tô muito ansiosa pra todo mundo ver quanto essa história é incrível. De qualquer forma, eu tenho algumas coisas pra fazer hoje. Eu não sei que horas eu vou começar a ler, mas é isso. Vejo vocês logo. Não estou lendo, mas tem a ver com Perfeitos Estranhos. Tô terminando de fazer o post que a Adri vai postar provavelmente essa semana que eu tô gravando, né? E eu tô rasurando a ficha escolar da Penélope como se eu fosse o Min-ho. E isso é muito divertido porque eu estou desenhando muitos corações. Eu deveria estar lendo porque a Adriele já falou: você tem que ver, porque você me pergunta as coisas, você tem que ler. E eu assim, Mona, eu preciso saber isso aqui pra terminar o post. E ela, ai, vai ler, não sei o quê. E vai me responder sem reclamar. Eu terminei o que eu ia fazer hoje, mas agora eu vou preparar um lanche. Vai ser queijo com goiabá, queijo Minas, porque estamos em Minas. Existe a supremacia do queijo Minas e não há nada que você possa fazer sobre isso. Você vai comer um pastel na pastelaria e você vai morder o pastel e você tá esperando que seja o quê? Mussarela, né? Você vai sentir o queijo Minas. Só que o queijo Minas não fica gostoso no pastel. Queijo Minas é cozido. E goiabada, claro. Tô passando por momentos complicados na minha vida. Eu acho que o mínimo que eu mereço é uma goiabada. No empratamento, eu vou finalmente começar a minha releitura. Ai, Virgínia. She's so me. Mentira, não. Ela serve mais Kant que eu. Como que? Cadê? Ela escreve tão bem.
diálogos entre adolescentes. Parece até que ela já foi uma adolescente, sabe? Amiga, você é tão Gen Z. Note que Minho acabou de aparecer e aí ela fala: nem todo mundo fica bem de uniforme escolar. Ela pensa, né? A narração é em terceira pessoa. Mas enfim, passa pela cabeça dela. Nossa, realmente, quem consegue ficar bom de uniforme escolar é um feito, né? Ela não está falando diretamente que achou que ele ficou bem, mas você consegue entender que foi isso que aconteceu. Mas ela não precisou falar: nossa, como ele está lindo de uniforme escolar. Isso, meus amores, é uma escrita boa. Eu não vou ficar fazendo comentários assim em todos os momentos, senão esse vídeo vai ficar, tipo, com 3 horas. Mas, enfim, esse primeiro capítulo é muito icônico. Ultimamente eu só tenho lido fanfic, né? Ler alguma outra coisa que não tem a ver com Weak Hero Class é como se eu estivesse pisando fora do meu país. Mas Pinho também é um outro país. Eu tenho várias nacionalidades, então tudo bem, sabe? Porque eu também não estou em território desconhecido. Também estou na minha zona de conforto. Ai... ele sorrindo pra ela. Gente, ler e comer ao mesmo tempo é uma coisa meio difícil, né? Como que vocês conseguem, né? O pessoal que faz esse aesthetic, performando, tomando um matcha, comendo um cinnamon roll. Gente, eu não consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo, não. Ai! Seu nome é Pamela, né? Como se ele não soubesse exatamente qual é o nome dela. Eu não aguento. Ele não é... ele é um chato que não consegue calar a boca. Ai, mas ele é tão lindo. Terminei o primeiro capítulo. Vou ler mais. Em breve volto com divagações e observações muito pertinentes. Nossa, como eu amo esse capítulo, meu Deus. Sim, acho que é o capítulo 4 ou 5, não sei. Eu não sei explicar. Como é que uma cena de 2 adolescentes brigando pode mexer tanto comigo? Eu sou apenas uma garota. Ah, é tudo. É tudo. Esse final desse capítulo é tudo. E o cachorro, ao fundo, concorda. Ele dá um fecho desse menino. Ele dá um fecho. Gente, os cachorros, eles vão ficar discutindo entre eles, né? Aí daí cabe a nós ignorá-los. Eu passo muito mal com esse capítulo, porque desde a primeira versão, ele era um dos meus momentos, assim, favoritos. A Penélope tá lá, tendo um momento com o situationship dela. E aí eles estão num momento tenso, e aí quem vai se meter? Óbvio que ele vai. Tipo assim, eu imagino as pessoas lendo isso aqui pela primeira vez. É uma coisa tão simples, assim. É tão bom ser feliz no simples. Vocês me entendem? É tão bom. Tipo assim, porque você não briga com ele do seu tamanho. Péssimo, clima péssimo. Aí ele vai lá, coisa assim, muito bom. Tô na página 47. Eu participei do processo de escrita desse livro, né? As questões da nossa vida a gente compartilha com os nossos amigos próximos, não é mesmo? Por exemplo, eu, quando tô tendo uma tarefa muito difícil pra fazer, eu vou lá reclamar. E a Adriele, tipo assim, coisa de 1 da manhã, essa menina assim no meu WhatsApp. Eu não sei o que eu faço com essa cena. E o melhor de tudo, gente, é que vocês não estão entendendo, que ela acabava comigo. Porque eu falava assim, faça isso. Ela, essa ideia é uma bosta. Essa menina vai acabar com a minha sanidade. Me deu uma ideia. E eu assim, aqui estão minhas ideias. Aí ela, uma bosta, uma merda, que ideia ruim demais. Ai, essa ideia até que é boa, mas não vai dar certo por causa disso. Então, assim, tem algumas
coisas que eu acho que eu vou reconhecer aqui, que foram conversas que eu tive com a Adri enquanto ela tava editando e escrevendo as partes novas do livro. Eu estou curiosa sobre... Será que vai ter alguma ideia minha que vai aparecer aqui? Tipo, alguma coisa que eu falei, faz isso. E aí ela colocou. Porque assim, eu também não me lembro, né, gente? Foi um processo meio caótico que durou vários meses. Mas eu fico pensando, quem vai ler pela primeira vez? Tipo assim, vai ser uma coisa de louco, gente. O nível de injeção de dopamina que esse livro coloca em você é uma coisa de maluquice. Maluquice. Se você falar o nome dela mais uma vez, eu vou terminar de acabar com o seu rosto. Ai, não, gente, não dá. Tem algumas coisas que apenas um romance jovem podem proporcionar para uma garota. E a Penélope, ela é uma garota, assim, que eu acho que ela reflete muito bem questões que garotas da nossa geração têm. Gente, ele não vai parar. De verdade, já avisei, né? Mas é que ele me irrita. Ele late assim, tipo, todo dia, né? Às vezes eu até esqueço dele, no fundo, porque já virou um ruído branco já. Como eu estava falando, eu acho que a Penélope reflete muito bem os problemas da nossa geração, de pensar muito, ou pelo menos, enfim, de algumas pessoas, né? Porque nem todo mundo é igual, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. De pensar muito, de ter que exceder expectativas. Talvez seja uma questão só de garotas, assim, muito especificamente. Eu lembro, assim, muito claramente de quando eu terminei de ler Perfeitos Estranhos, a primeira versão, né? E eu falei pra Adri... Esse livro é muito, assim, um livro feito pra nós. Tipo, eu acho que a Adri, ela escreveu um livro que ela gostaria de ler, sabe? Eu acho que isso é muito mágico. E pelo visto o resultado final, né, ficou muito bom. Porque é a Penélope. Ela é uma garota que quer as coisas no lugar. Ela é uma garota que tem problemas com ansiedade, mas ela também ama as melhores amigas dela. Ela gosta de ter as coisas em ordem. Ela usa botina. Ela gosta de fazer amigurumi. Ela não só gosta, ela é presidente do clube. Ela vê uma bagunça e ela quer pôr em ordem, sabe? E eu acho que a maior bagunça está dentro dela. E isso é muito claro, assim, né, no começo desse livro, que ela tá lutando contra sentimentos e ela quer botar aquilo em ordem, organizar as coisas. E eu acho que isso é uma coisa, né, que eu me identifico muito. Penélope não era uma completa idiota. Sabia sobre as festas do pijama secretas que aconteciam longe dos olhos da diretora. Ela só nunca tinha sido ousada o suficiente para aceitar um convite. Ai, gente, ela é tão certinha. Tenho certeza que uma festinha do pijama não ia te matar. É claro, Virginia, que você tem certeza que não ia matar. Muito pelo contrário, né? Não. Ela descobre que o Minho não tem um fio do destino, né? Isso não é spoiler, tá, gente? Isso tá na quarta capa do livro. Aí ela... E se Minho não tinha esse fio, significava que não tinha uma alma gêmea? E se não tinha uma alma gêmea, significava que estava destinado a ficar sozinho? Meu Deus, ele era tão irritante que nem o destino achava que alguém merecia aquilo na vida. Gente, de verdade, uma das coisas que eu mais gosto dessa história é a amizade feminina. Simplesmente é uma das coisas mais preciosas que tem nessa história. E mesmo a Penélope sendo uma menina, assim, relativamente fechada, as amigas são um porto seguro dela. Isso é muito lindo. E elas participam ativamente de tudo. Não à toa elas estão na quarta capa, né, atrás da edição física do livro. Eu amo a amizade delas, sabe? Sabe o que elas me fazem pensar? O quanto teria sido divertido fazer o ensino médio, tipo, morando junto com as minhas amigas. Ai, elas são tão fofas, sério. Elas fazendo tudo. Eu não aguento. Eu também gosto da amizade do Minho com o Gui, que é o melhor amigo do Minho. Só que assim, nada bate uma amizade feminina. Ai, gente, ele é muito lindo, né? E se vocês quiserem saber de uma fofoca, a dona Adriele fica perguntando, né, o que eu tô achando do que eu estou lendo. Como se eu fosse desgostar do livro dela, que eu já li uma versão, né? E uma versão que estava menos boa que essa, né? Que não tinha nem sido editada e eu já achando, ai, nossa, a maior obra da literatura. E ela querendo saber, né, se eu tô gostando ou não do livro. Que basicamente ela escreveu pegando uma mistura de todas as coisas que a gente gosta e colocando num livro, né? Vamos lá. E aí eu mandando, eu falei assim, eu tô nessa parte aqui. E ela, você ainda tá nessa parte? Nem chegou nas cenas novas.
Olha o tipo dessa garota. Eu comecei a ler o livro faz menos de 2 horas, já li 80 páginas. E ela, você ainda está nessa parte? Garota. Eu tô na página 94. Eles, assim, estão começando a... Como é que fala? Nossa, esqueci todas as palavras do mundo. Estão começando a interagir mais. Agora que, enfim, a coisa tá... Né? As coisas estão acontecendo. O ritmo desse livro é muito bom. Tipo, muito, muito, muito bom. E agora, mais coisas vão acontecer. As coisas já estavam emocionantes, dramáticas. Agora começa a diversão. Ai, eu amo tanto. Gente, eu amo o Minho. Adriele, como que você conseguiu escrever esse personagem? Como que esse personagem estava dentro da sua cabeça? Isso é tão maravilhoso, porque assim, a Penélope, ela é tipo assim, ela é uma partezinha da Adriele, que é tipo assim, quando a Adriele tá mais neurótica, querendo... E o Minho é tipo assim, é a Adriele depois de tomar umas bebidas. Ele é muito sapeca, gente. Sapeca. Ai, eu tô achando que eu vou passar um pouco mal. E assim, por que eu digo que agora a diversão vai começar? Porque o fake dating vai começar a qualquer momento. Onde eu tô, ela ainda não aceitou a proposta. Gente, vocês imaginam, a menina tá sofrendo com as fofocas. Se ela pudesse, ela ficaria invisível, se misturaria com a parede. E eu digo assim, você sabia de uma coisa? Eu gosto de combater fogo com fogo. Vamos dar a eles uma fofoca maior. Que palavras lindas. Encantada com essas palavras saindo da boca dele. Encantada. Gente, eu tô numa parte muito crítica. Vocês não estão entendendo. Todos os capítulos até agora foram críticos, né? Gente, Gente, é que vamos lá. Faz um tempo que eu li esse livro, né? Isso foi, tipo assim, 2 anos atrás. Eu não tenho como... Meu cérebro já foi muito carcomido desde então. Extremamente carcomido. Eu só lembro de coisas muito específicas. Por exemplo, não lembrava que a gente ia ter mais uma cena de briga. Nossa, eu babei no meu Kindle, véi. Ô, nojeira. Ai, pesou. Eu acho... Não, eu toda animada indo pra cena de briga e pesou muito. Pesou muito. Oh, Adriele, por que você fez isso comigo? Ai, meu Deus. Nossa, nó bem na página 100, meus amores. Nossa, gente, o dia de hoje tá pesando um pouco. E pra melhorar, tá um calor aqui. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu vou voltar pra minha leitura de Pinho. E vocês vão vir comigo. Só que eu vou fazer isso em frente de um ventilador. Página 100. Vamos ver quanto eu consigo ler hoje. Ai, eu amo o namoro de mentira deles. Eu amo o Minho flertando. Eu finalmente cheguei nas cenas novas. E aí eu tô assim... É muito bom estar enfiada nesse livro. Agora já são 4 horas e assim, o meu corpo está pedindo um Little doce. Gente, vamos lá. Eu estou prestes a começar o capítulo que se chama Festa. Finalmente. Cara, o humor do Minho é uma coisa muito equilibrada. Meu Deus, a Penélope bêbada. Meu Deus. Eu não sei por que eu tô agindo com surpresa. Porque a Adriele me contou que isso ia acontecer nesse capítulo. Só que mesmo assim, eu tô assim... Não acredito que isso vai acontecer. Isso é tão especial. Ai, terminei o capítulo, foi muito bom, que saco. Tinha que terminar assim. Não, e detalhe que eu falei que tava com vontade de comer alguma coisa.
fui incapaz de levantar e pegar alguma coisa pra eu comer, né? Página 150. Meu Deus, tô me aproximando da metade. Agora sim. Perfeito. Não é o suficiente pra mim, esse livro não é o suficiente. Eu preciso de uma série de 5 livros sobre os alunos do IAT. Eu preciso que esse livro seja adaptado pra uma série da Netflix. Eu estou na página 205. Eu gosto muito da narração da Penélope. Ela pode parecer meio chatinha, só que tipo assim... É tão bom ver ela se soltando e ele sendo a razão pela qual ela tá se soltando. Tipo assim, é simplesmente... E assim, agora eu estou naquela parte, o namoro é de mentira, mas os sentimentos estão se tornando reais. Ai, eu tô começando a ficar ansiosa. Vocês precisam ver uma coisa? Que a janela do meu quarto dá diretamente pra uma mangueira. Eles ficam aqui o dia inteiro fazendo muito barulho. Cadê o outro? Ali a cabeça dele. Quase não dá pra ver. Eles são verdinhos. Igualzinho a folha. O que ele tá comendo? Ai, gente, eu simplesmente tô lendo um capítulo aqui que tem um mini plot twist. Sim, é simplesmente a coisa mais deliciosa do mundo, meu Deus. O meu corpo inteiro se arrepia. E, tipo, eu já li essa parte, mas, assim, é uma das melhores partes. Esse diálogo talvez seja uma das minhas partes favoritas do livro, que é uma conversa que o Minho tá tendo com o Darin, que é o irmão gêmeo dele, pelo telefone. Especificamente na página 220, pra quem, quando for pegar o livro pra ler, vai saber do que eu tô falando, né? Mas sem contar spoiler. Ai, são tantos sentimentos e eu acho que, assim, pra quem vai estar lendo pela primeira vez, sem saber disso aqui, vai ser, tipo, aquele momento que você fica... E eu amo como a Adri escreveu isso de uma forma tão íntima, assim, tipo, numa conversa entre dois irmãos. Eu amo o jeito como ela revela, como ela traz essa informação. Tipo, enfim, eu só adoro essa parte, adoro esse capítulo. E essa mini reviravolta, se é que podemos chamar... Eu acho que podemos chamar, sim. Você sabe que um desastre vai acontecer. E eu adoro essas partes, assim, que o Minho é um personagem que é totalmente aberto e vulnerável, assim. E essas partes que narram esses sentimentos, assim, mais profundos e que misturam toda a situação com as questões, né, da construção do próprio personagem. Essas partes são muito boas. Nossa. Ai, meu Deus. Terminei a parte 2. Nossa, cara. Nossa, muito bom esse encerramento da parte 2. Vai se fuder. Por quê, meu Deus? Ai, gente, eu não encontro. Você sabe que eu perdi um pouco o jeito dessa coisa de gravar vídeo, né? Tipo, eu nunca consegui... Tipo, garota. Que saco. Ai, vai ter que ser aqui. Vamos falar sério, vou me endireitar aqui. Nossa senhora. Já tô ficando irritada comigo mesma. Eu perdi o foco do que eu tava falando. Ah, tá. O livro é dividido em 3 partes, vocês vão perceber, né? Que cada parte é o nome de uma carta de tarô. A primeira parte é o mago, a segunda parte é a estrela e a terceira parte é os amantes. A carta do mago representa o Minho, a carta da estrela representa a Penélope. E, enfim, a carta dos amantes é uma coisa autoexplicativa, né? Eu gosto tanto dessa divisão e tanto de como as cartas representam o que tá acontecendo ali em cada parte do livro, porque o mago é uma carta muito que representa novos começos, inícios, né? E essa coisa da criatividade. E aí você pensa que, enfim, o Minho foi quem teve a ideia deles fingirem um relacionamento e enfim, agora... Parte 3 dos amantes. E eu acho que essa vai ser a parte com mais cenas novas, assim, que eu não li. Eu tô bem cansada. Hoje foi um dia, assim, não sei se vocês estão sentindo uma energia negativa, assim, vindo de mim. E eu tô péssima, vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade aqui? Eu tô péssima. Esse fim de tarde acabou comigo, assim. Sabe quando dá 6 horas, 7, e você pensa assim, o que eu tô fazendo com a minha vida? Pois é. Mas esse livro, ele simplesmente injeta energia nas minhas veias, assim. Eu não consigo, assim, é maior que eu. Simplesmente.
Ai, gente, eu tô um pouco sensível. Deixa eu explicar. Mas é que a Adriele perguntou se ela podia dar o meu nome pra personagem. Que tipo de perguntas são essas? Não, você não pode. E eu tô num dia meio difícil. Tudo bem. Tudo bem. Eu tô bem. Tudo bem, eu tô bem. I'm moving to Saskatchewan. It's just another day. Eu estou na página 259 e tá muito calor hoje. Eu tô me sentindo horrorosa, mas agora eu vou até o fim. Estou num momento decisivo aqui, tá? Ai, gente, faltam 30 páginas pra eu acabar o livro, basicamente. Tô na página 300. Né, a gente vai se caminhando pra um final, assim, e várias coisas aconteceram, mas basicamente as coisas deram errado e já deram certo. E a gente teve um momento de declarações, e um momento que as coisas dão certo, que eu acho que é um momento que a gente fica esperando tanto quando a gente lê livros de romance, comédia romântica ou etc. Acho que é só a forma como algumas coisas específicas da história estão ressoando pra mim agora. Tipo, a confusão mental da Penélope, mas ao mesmo tempo a coragem dela em ir e tomar as rédeas do próprio destino, e o Minho, por outro lado, o medo, né, que ele tem do próprio potencial, e essa sensação que ele tem de inércia, e depois ele vai atrás do que ele quer também, e os dois meio que são o pontapé um pro outro fazer isso. E a forma como eles se declaram, né, um pro outro, a forma como as declarações deles são feitas de formas tão diferentes e que espelham a personalidade deles. Eu só estou absorvendo aqui. E eu não sei se eu tô preparada pra terminar, porque assim que eu terminar, eu vou ter terminado. Eu vou terminar e logo volto. E aí a gente pode finalmente conversar sobre o livro sem essa bagunça mental pela qual eu estou passando agora. Ai, gente, eu tô chegando no final. Eu não consigo desmanchar essa expressão do meu rosto. Eu tô ficando um pouco mal. Eu tô amando esse final. Sério, Adri, acho que esse final ficou muito bom. Eu estou me sentindo a pessoa mais horrorosa do mundo agora, nesse instante. Mas tudo bem, vamos terminar esse livro. Epílogo. Eu tô bem, tá tudo bem. Ai, não. O Dari chamando ela de cunha. Não vou contar. O final. Porque eu nem sei porquê que eu tô assim. Tipo assim, o final é super feliz, tá, gente? Só pra avisar vocês. Tudo bem. Ai, que susto. Só na risadinha. Como eu estava dizendo, antes de ser rudemente interrompida pelo meu amor. Não é triste, tá, gente? Vamos lá. E o meu Kindle tá pedindo socorro, porque eu preciso muito carregar ele. Mas agora estamos em um momento muito crítico. Eu terminei. E agora eu vou ler os agradecimentos. Ai, ficou muito legal. Terminei. É isso. Esse livro realmente existe. Chegamos ao final desse vlog. Essa versão do e-book não tem a capa. Na verdade, tem, mas ela tá negativada. Linda, né? Linda. Se passaram alguns dias que eu terminei de ler. Amanhã vai ser o evento de lançamento de Perfeitos Estranhos em Curitiba. Se eu estou aqui, significa que eu não estou lá. Eu estou um pouco triste com isso. Às vezes a distância é uma coisa que a gente não consegue superar em alguns momentos, financeiramente falando, né? E por uma questão
prática e logística, mas acredito muito que eu estou lá completamente de coração. Cada vez mais que eu me dou conta que esse livro está sendo publicado, eu penso em como isso é precioso, em como isso é importante, em como isso que a Adriele tá fazendo é realmente muito especial. E, enfim, né, vamos falar do livro e do que eu achei. Eu acho que eu não preciso tentar dizer pra vocês que essas opiniões minhas sobre o livro serão imparciais. Eu acho que nenhuma opinião é imparcial, já começo desse ponto. Não preciso fingir que isso vai ser nem um pouco parcial, porque esse livro é um livro muito especial pra mim, não só ele como história e como coisa existente em palavras e agora física, mas todo o processo de escrita dele, no qual eu estive inclusa, todos esses anos que eu li, reli várias versões dele e li, na verdade, pela primeira vez essa versão, é tudo muito pessoal. Então, assim, gente, eu amo esse livro, eu gosto muito dessa história, mas acho que vocês já estão um pouco cansados de ouvir isso, então eu vou aqui explicar pra vocês o porquê. Eu acho que essa é a minha forma mais sincera de como eu posso resenhar esse livro de qualquer forma, ou dizer o que eu achei dele, né, de uma forma mais técnica, né, de uma forma que eu possa explicar melhor pra vocês e vocês possam tirar disso alguma coisa no sentido de, será que eu vou gostar desse livro? Será que esse livro é pra mim ou não é? Então, antes de mais nada, Perfeitos Estranhos é um livro jovem adulto de romance, né? É um romance jovem adulto. E acontece que eu amo esse gênero. Então já começa por aí. O gênero é um gênero que eu adoro. Eu adoro romance jovem. Todos esses anos, quem conhece as minhas leituras, os meus gostos por leitura, sabe disso. Eu tenho lido romance jovem desde que eu era jovem. Agora eu já não sou mais tão jovem, mas eu continuo sendo apaixonada por romance jovem, né? Quando eu era jovem era porque eu me identificava, né, e nesse sentido, e é claro que vivia situações e coisas que são muito diferentes da vida real. E hoje eu acho que isso não mudou muito, pra dizer a verdade. Eu acho que os romances jovens, eles conseguem trazer uma sensibilidade pra tratar de algumas questões internas que a gente abandona um pouco quando a gente cresce e vira adulto. A gente não olha tanto pra essas coisas da mesma forma que a gente olha quando a gente é jovem, porque a gente não tá vivendo essas coisas na mesma intensidade, né? Então, assim, quando a gente é jovem, a gente tá descobrindo quem a gente é, e quando a gente cresce, a gente acha que descobriu quem é, ou achamos que deveríamos saber já quem somos. A gente tá decidindo qual carreira a gente quer seguir. Quando a gente é adulto, a gente meio que já fez essa escolha, né? Ou já tá num caminho no qual a gente tá lutando por essa escolha. Então, é meio que como se a gente já tivesse feito todas as escolhas e agora pronto, acabou, sabe? E, assim, que fique claro que eu não acho que nada disso seja verdade. Eu acho que cada dia mais eu descubro um pouco mais sobre mim e sobre quem eu sou. Mas eu tenho mais certezas hoje do que eu tinha, de certas formas, sobre mim. Eu me conheço melhor hoje do que eu me conhecia quando eu tinha 17 anos. Isso sem dúvidas, né? Mas é claro que as coisas, quando a gente é jovem, elas estão sobre toda uma outra lente. A gente observa as coisas por uma outra lente, a gente se permite porque a gente é jovem, e parece que quando a gente vai crescendo, a gente vai deixando muitas dessas coisas pra trás, um pouco das nossas perspectivas, talvez até das coisas que a gente gosta. E acho que isso é um debate que tá muito vivo, assim, né, na bookesfera, na internet, né? Da gente não ter vergonha de gostar das coisas que a gente gosta, enfim. Porque eu acho que, no fim das contas, aquele jovem ainda tá dentro da gente. E eu sempre fui muito conectada com a minha eu mais jovem, assim. E principalmente nesse momento em que eu me vejo como uma pessoa adulta, quando eu leio esses livros de romance jovem, eu me conecto muito com essa pessoa que eu era antes. E isso é muito mágico. Isso é parte da magia da literatura. E aí, quando você olha para um livro como Perfeitos Estranhos, que vem de certas referências, que, enfim, um livro é uma soma, né, das experiências e dos gostos e de tudo que o autor consumiu. E as experiências, gostos e coisas que a Adriele consumiu, né, principalmente na época que ela estava escrevendo esse livro, são muito parecidas com as minhas experiências, gostos e coisas que eu consumi. O resultado é que a Adri escreveu um livro que tá cheio de coisas que a gente ama. Parece que ela escreveu esse livro especificamente, talvez, para as garotas que nós éramos há alguns anos atrás e que ainda vivem dentro da gente,
por meio de todas as coisas que a gente ama e das nossas referências e enfim. Então, existe isso nesse livro. Eu adoro romance adolescente, gente, eu adoro tudo que envolve esse gênero. Pra mim, nada pode substituir o que eu sinto quando eu leio um romance jovem. E é totalmente diferente do que eu sinto quando eu tô lendo um romance adulto. Pra mim não tem metade da mágica envolvida, sabe? Porque eu acho que isso sempre foi muito o que me atraiu na literatura, magia. Seja uma literatura fantástica ou não. Perfeitos Estranhos é um romance jovem adulto. Ele é clássico quando a gente pensa nesse gênero, mas ele traz coisas novas, né? Como, por exemplo, o elemento do destino e dos fios e das almas gêmeas, que além de ser um elemento que traz um diferencial quando a gente pensa, assim, em outros romances jovens, ele traz um elemento fantástico, que também é algo que eu amo, mas eu já disse isso. A gente tem 2 personagens narrando, eles estão ali na escola, que é outra coisa que eu adoro, o romance do ambiente escolar, o ambiente escolar, e além de tudo é um colégio interno, então os personagens passam muito tempo ali, são todos elementos que acabam se tornando um resultado final, que é algo que é muito apelativo pra mim. Daí a gente tem os tropes. O trope principal desse romance, que é o fake dating, é o namoro falso, não é o meu trope literário favorito. Eu tenho esses tropes, essas construções narrativas, outros modelos que eu prefiro mais, mas não deixa de funcionar muito bem e não deixa de ser algo que eu gosto muito de ler. Porque é aquela coisa, é uma desculpa perfeita pra você desenvolver esse relacionamento, porque tem toda a questão de, a partir de um certo ponto, os personagens não sabem mais se eles estão fingindo mesmo, e isso é toda uma questão. Então a gente tem muitas outras coisas, um protagonista engraçado, mas que ao mesmo tempo tá escondendo as fraquezas dele, através das piadinhas e tudo mais. E a gente tem uma protagonista que tem questões com ansiedade, que é uma menina que pensa muito, e eu acho que eu me identifico muito com isso, né, a Penélope. A amizade feminina, simplesmente. É um livro muito leve, muito divertido. Eu não estou, assim, puxando o saco quando eu digo que eu acho que ele é muito divertido e que ele funciona muito bem. As piadas não dependem de coisas, assim, apelativas, não dependem de memes. São coisas que você lê e tudo parece muito natural. Mas eu acho que hoje, às vezes, os livros que vêm com essa proposta de serem livros engraçados, eles se apoiam muito em memes, em piadas de internet, sabe? Em linguagem de Twitter. E isso não é uma coisa que eu gosto nos livros. Eu acho que até é legal que exista em determinado momento, mas eu acho que se você não souber fazer isso bem, isso não vai envelhecer muito legal. Tipo, alguém vai pegar o seu livro daqui 5 anos e não vai entender nada do que você tá falando ali. Tipo, nossa, um meme que já envelheceu, que nem leite no sol. E Perfeitos Estranhos não é assim, as piadas são muito naturais, são orgânicas, são coisas que não precisam de muito contexto, além daquele que tá no livro, né, pra você entender. Então, são coisas que mostram que a Adriele é uma boa escritora. Então, assim, eu não vou ficar chovendo no molhado. Eu gostei muito desse final do livro, especificamente, que eu, né, não vou dar spoiler aqui, de qualquer forma. Mas a primeira versão que eu li do livro não tinha bem esse final, era um outro. E eu gostei muito desse final, de como ele é, talvez, não exatamente um clássico clichê do gênero, mas ainda assim ele consegue fazer isso de uma forma que é própria, que é original, que é específica dele, né, dessa história. Eu tô muito ansiosa pra pegar ele com as minhas mães. E eu tô muito ansiosa pra saber o que todo mundo vai achar desse livro, o que todo mundo finalmente vai ler. Eu só tô muito feliz por tudo isso tá acontecendo. São muitos meses, muitos dias, sonhando com o momento em que esse livro fosse publicado. E agora é. Simplesmente é. E eu tô muito ansiosa pra saber o que todo mundo vai achar, então eu acho que eu não preciso dizer isso, mas eu vou dizer. Leiam esse livro, apoiem a Adriele, porque ela trabalha muito pra conseguir fazer isso que ela faz. E, acima de tudo, ela é muito talentosa. Então, se vocês apoiarem esse livro e apoiarem a escrita dela e apoiarem a carreira dela, mais livros virão, mais histórias incríveis e mágicas e divertidas. Então, por favor, leiam um livro. Por favor, eu tô implorando. Por favor, leiam esse livro. Se você
por um acaso, não conhece a Adriele, o que eu acho difícil, e vai ler esse livro porque eu estou dizendo aqui, você vai me agradecer, entende? Porque como é possível um livro ser tão legal? E é uma coisa louca, porque desde o primeiro momento que ela falou, olha, tô querendo escrever um livro, e a ideia é essa, eu fiquei assim, cara, mas isso é muito legal. Aqueles personagens tinham poucas páginas escritas sobre eles, mas eles já eram tão reais na minha cabeça. E eu sinto que todo mundo que tem ouvido falar desse livro, né, durante todos esses anos, sente a mesma coisa. Isso é muita loucura. É muito parecido com um fenômeno que aconteceu há uns anos atrás, de quando eu vou ter que falar de Taylor Swift pelo menos uma vez, né? De quando a Taylor Swift lançou o álbum Red. Ela lançou os singles lá, só que todos os fãs encararam com All Too Well, com a faixa número 5. E ela não promoveu essa música. E eu me lembro que eu amava essa música, eu amei essa música desde a primeira vez que eu ouvi ela. Eu ouvi e falei, é isso. E gente, eu tinha 12 anos, né? Vamos lá. Eu nem tinha noção direito sobre a música que eu tava falando. Só que aquilo tinha tanta sinceridade, tanta emoção ali. Enfim, hoje já se tornou toda uma outra coisa. Mas eu me lembro que naquele primeiro momento, foi uma coisa que aconteceu. Todo mundo clicou com essa música. E eu acho que Perfeitos Estranhos é meio que o All Too Well da Adriele. Não significa que ela não vá fazer coisas maiores ou até mesmo melhores no futuro, mas ele clica porque é muito sincero e não entendam que a emoção seja totalmente parecida entre uma coisa e entre outra. Talvez não tenha sido uma boa analogia. Mas vocês não são burros, vocês entenderam o que eu tô falando. Tipo, analogia. Analogy is my passion. Tô aqui faz 1 hora falando pra vocês que o livro é divertido, né, que tem um final legal, feliz, é um romance, pá. Não me entendam mal. Porque, né, hoje em dia, às vezes, a gente tá tendo que deixar as coisas bem claras pras pessoas. Eu não sei como terminar esse vídeo, a não ser realmente dizendo que eu adorei o livro, vocês deveriam muito ler. Amiga, muito obrigada por não ter desistido dessa história quando as coisas talvez estivessem parecendo um pouco difíceis. É claro que a gente nem ia deixar que isso acontecesse em primeiro lugar. Mas eu tô de prova que esses processos às vezes nem sempre são como a gente espera que sejam. Mas mesmo assim eu sinto que tudo vai valer a pena, assim, de uma forma triplicada. Porque é esse o sentimento que esse livro passa. E que ele passou desde o momento em que ele nasceu. Então, parabéns. Parabéns pela publicação de Perfeitos Estranhos. Eu desejo todo o sucesso desse mundo pra esse livro. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. Talvez não todo mundo, porque nem todo mundo é tão legal quanto a gente, vamos combinar. Mas eu tenho certeza que o Minho vai tirar muitas risadas e suspiros de muitas pessoas, de muitos leitores, que a Penélope vai ser um espelho e um conforto para muitas pessoas também. Que esse lugar que até então só existia entre nós e na nossa cabeça e no seu computador e no meu computador e no computador da Caroline, agora vai simplesmente existir em todas as livrarias do país. Então, parabéns por isso. Eu acho que eu encerro por aqui. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Me digam o que vocês acharam. Se você está vendo esse vídeo e quer ler Perfeitos Estranhos ou já leu, de repente, eu não sei quando é que isso aqui, eu gravar um vídeo e colocar no YouTube, vai voltar a acontecer. Mas espero que vocês tenham gostado, de qualquer forma. Um grande beijo. Até mais!